Uma quinta-feira com muitos jogos, Europa League, Conference League. Temos muita coisa para você nessa quinta-feira e eu quero te mostrar, dentre a tantas oportunidades, né, qual é a melhor, ou quais são as melhores para que você possa ter um bom resultado nesse dia, beleza? Então, fica no vídeo que eu te conto na sequência. Bom, pessoal, mas como de praxe, né, a gente vai analisar, né, ou avaliar como foi o nosso desempenho, ou melhor, o desempenho do Luke no dia de ontem, né, na quarta-feira. Teve bastante indicação aqui para você, e eu gosto sempre de salientar, né, que o Luke, ele não nos dá entradas prontas, tá? A gente também tem metodologias onde a gente não fica até o final da partida, né? Algumas estratégias, lógico, a gente entra antes do jogo começar, mas nós temos um ponto de saída, assim como tem outras, né, que são avaliadas pelo nosso backtest, e a ideia é que fique até o final, né? Então você precisa saber exatamente essa diferença entre operar o ao vivo e operar uma estratégia que é considerada mais punter, né, que avalia muito mais os dados pré do jogo do que necessariamente o live, tá bom? Então eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, tá bom? Começando aqui pelo jogo em destaque que a gente teve no dia de ontem, Atlético de Madrid e Málaga, tá? Esse jogo, ele demonstra muito bem o que eu tava falando agora, tá? É um jogo que a gente operou ele ao vivo, nós estávamos analisando a partida e em nenhum momento a gente viu o Atlético de Madrid ser superior ao Málaga, né? Nas odds, né, a gente olhando para o resultado final da partida, a gente sabe, olha, o Atlético de Madrid venceu por 2-0, odd de 1,37, maravilha, Atlético de Madrid jogou bem e mereceu vencer. Não concordo, tá? Então, quem acompanhou o jogo viu que o Atlético de Madrid teve mais ataques, teve mais finalizações, foi um pouco mais incisivo, tá? Mas não conseguiu criar grandes chances, né? Foi, em alguns momentos ali, até o Málaga teve mais chance de fazer gol do que o próprio Atlético de Madrid, certo? Depois teve ali umas alterações, né, na equipe e acabou gerando aí os 2 gols, certo? Então, quem olha para o resultado final vai dizer, pô, bateu 0-1, 0-2, mas foi um jogo em que ou você tinha que ter mantido até o minuto 75, né, na qual ia gerar um risco muito grande, ou você não fazer o jogo, que foi o que a gente fez, né? A gente não operou nessa partida. E aí você pode perguntar, pô, mas, cara, eu sou trader, eu quero operar, né? Eu vim aqui para fazer alguma coisa, né? Mas eu quero te dizer, com toda a certeza do mundo, muitas vezes não operar também é fazer um bom resultado, também é green para você, tá? Se expor em menos situações de risco também é algo totalmente positivo. Então, você conseguir olhar para uma partida e não operar ela, porque você tem certeza que não tem oportunidade pelos preços, né, que o mercado está te oferecendo, pela condição que a partida está, independente do resultado final, isso já é uma grande evolução. Eu aprendi isso, hoje eu consigo fazer, e se você consegue fazer isso também, com certeza você está no caminho certo, tá? Então esse jogo do Atlético de Madrid, se você não operou ele, porque não viu situação, parabéns. Tá? Se você operou, teve o green, ok, parabéns também, né? Mas eu acredito que não foi uma boa operação, principalmente esse 0-1 e esse 0-2, né? Você poderia, de repente, ter operado aqui um leigo olhada, né? Ou alguma situação um pouco diferente. Mas para 0-1, 0-2, eu acho muito arriscado, tá bom? Então, 2-0 para o Atlético de Madrid. Este jogo aqui a gente indicou o leigo olhada casa, né? O Bratislava, ele acabou marcando um gol cedo, né, com 5 minutos de jogo, ele marcou esse gol, mas depois não fez mais nada, né, e o jogo acabou 1-1, certo? Então, leigo olhada, tá? Boa indicação. Nesse jogo aqui, pessoal, nós estávamos operando ao vivo também, junto com o jogo do Atlético de Madrid. E se você quiser rever, né, essa gravação, essa live, ela está no nosso canal do YouTube, e você vai entender todos os passos, tá? Eu não vou detalhar tanto aqui, mas foi um jogo onde a gente levou 0-3, né? Para quem não sabe, o nosso BTTS no CS é lei 3-0, lei 0-3, tá? Então, no momento que o Bodoglin fez o gol, o 3-0 já foi pago, mas estávamos no 0-3. Nós tomamos o 0-2 e o 0-3 no início do segundo tempo, né? E a gente teve um head de menos de 10%. Tá? Fechamos a posição, indiquei o fechamento da posição, até porque esse gol do NEC foi acontecer aos 86 minutos, então o seu head já estava para lá de 70%, tá? Então, indiquei a saída na odd 7 aproximadamente, tá? Foi bem interessante a gente olhar para esse jogo, e
o NEC acabou marcando. Então, quem olha o resultado final, pensa, cara, BTTS bateu, show de bola, tá? Mas no live, quem operou o live, né, viu que não foi bem dessa maneira, tá? Por que eu revejo aqui os resultados que aconteceram ou não olhando para o resultado final? Para a gente entender o quanto a pré-análise, o quanto os dados são importantes, tá? Quanto a separação do jogo é importante. Realmente era um bom jogo esse do NEC e Bodo para operar o BTTS. O mercado tinha razão, né? Como? Eu sempre digo que ele tem razão. Mas o jogo em si, tanto esse do NEC quanto o jogo do Atlético de Madrid, foram jogos perigosos, né? Jogos complicados para a gente trabalhar, mas que no fim o resultado final acabou sendo. Então o Luke acertou, vamos dizer assim, o mercado acertou, tá? Mas tem que entender essa diferença, tá, pessoal? Seguindo aqui, nós tivemos um 3-0 no Celtic e Lesc, tá? Então esse under 4,5 também acabou batendo, ok? Então esses principalmente under e over, né, são entradas para deixar até o final, né, são entradas mais a punter, que é assim que o nosso backtesting vai trazer o resultado, né, e aí a gente vai filtrar, né, e a gente usa esse filtro do under 4,5 que está aqui, tá, tanto quanto os filtros do Race Score, o filtro do 0-1, eles são todos para punter, tá, olhando para punter, olhando até o final do jogo. Tá? Mas a gente pega esses jogos e leva pro live, tá? Então 3-0 acabou batendo o under 4,5. Aqui o under 2,5 no Águilas e Laneiros também acabou acontecendo. O jogo terminou 1-1. Neste jogo de under 2,5 do Atlético Mineiro contra o Bragantino, acabou dando red, tá? O jogo foi 2-2, então não bateu aqui esse under 2,5. BTTS no Orlando City e Chicago Fire também aconteceu aqui, 1-2. Este jogo do Columbus contra o Montreal, nós tínhamos indicado aqui o 1-3, o lei goleada Columbus e ainda o under 4,5. As três posições, as três entradas bateram nesse jogo, tá? O que demonstra, de novo, né, a assertividade que o Luke tem, a assertividade que o mercado tem. Mas pensa, né? Você que tá operando live, 1-3 ficou no limite, né? O under 4,5 também ficou ali meio que no limite, tá? Então, é isso que eu quero sempre chamar a atenção. Ambas marcam no Philadelphia Union e Inter Miami também aconteceu. E lei goleada aqui no Flamengo e Cruzeiro. Esse jogo eu operei o lei goleada, foi bem tranquilo, foi um jogo bem equilibrado, né? O Flamengo jogou melhor, mas acabou 2-1, o Flamengo se classificou, o primeiro jogo tinha sido 1-1, e esse lei goleada acabou batendo também. Tá bom, pessoal? Então, isso tudo aconteceu na quarta-feira, e essa introdução foi um pouquinho mais demorada, para você entender esses conceitos, e espero que tenha ficado bem claro para você, tá bom? Vamos então agora para nossa quinta-feira, cara, que tem muita coisa por aí. Vamos lá, pessoal, para essa quinta-feira tem várias indicações aqui das estratégias punter, tá? O pessoal tem pedido, cara, traz mais para nós esse under, esse over, dos filtros, a gente quer operar, a gente quer trabalhar, eu não tenho look, mas através das indicações do Além da Odd eu consigo ter uma base. Então, né, eu tentei trazer um pouco mais de oportunidade, então tem mais jogos aqui. Eu não vou me deter muito, tá? Mas eu vou passar para você aqui as indicações. Então, under 4,5 no Jaube e Red Bull Salzburg, certo? 1h da tarde acontece esse jogo. Lei 1-3 no jogo do Nordsjælland contra o St. Gallen, certo? Então também é uma operação aqui no Lei 1-3. Lei 0-1, 0-2 no Midland contra o Rijeka, certo? Então, aqui estratégia punter, under 4,5. 1-3, saída aos 75. 0-1, 0-2, saída aos 75, tá bom? 1-3 e 0-1, 0-2 no Lech Poznan contra o TAM da Suíça, se eu não me engano, tá? Então, às 2h da tarde, 1-3, 0-1, 0-2. 1-3, 0-1, 0-2 no Trabzonspor contra o Ferencváros, tá? Então, também um jogo bem importante. Lembrando que esses jogos aqui são jogos de ida da Europa League e Conference League, certo? Então, tomar um pouco de cuidado para ver como vai ser esses primeiros jogos. Lei goleada home, PAOK contra o Bran. Lei goleada, como eu sempre falo, né? 2 gols do favorito, sai da posição, tá? Aqui é para trabalhar o lei goleada PAOK. 0-1, 0-2 no Vikingur contra o Borak Banja, tá? Também às 3h da tarde. Vikingur é favorito, tá? Um time mais bem qualificado. Mesma operação aqui no FC Twente contra o Karabakh, tá? 2 equipes aí mais de ponta, tá? Na Holanda e na Bulgária, eu acho que é o Karabakh, certo? Então, a gente também acompanhar aí esse jogo, esse confronto. Estrela Vermelha contra Vitória Pilsen, tá? Da República Tcheca. Então, 2 boas equipes também, bem ofensivas, mas aqui a indicação é um lei goleada casa, lei goleada contra o Estrela Vermelha. 0-1, 0-2 no Panathinaikos e Kralov e Rangers e Jablonec,
tá? Então, este jogo aqui é o jogo que me chama mais atenção para esse dia, 15h45. É um jogo da Conference League. O Rangers não começou bem a temporada, tá? Mas parece que vem se ajustando. O último jogo já foi melhor, né? E em casa é uma equipe muito forte, tá? Então, o Rangers ao lado do Celtic são as duas principais equipes lá da Escócia, e eu acredito, né, que essa odd de 1,43 aqui esteja correta aqui para esse 0-1, 0-2 pra gente trabalhar, tá? Aqui no jogo do Braga, nós temos uma odd mais esticada, ele entrou no filtro do Lei Zebra, então a gente operar ali um Lei Zebra lá no Match Odds, e 0-1, 0-2, que em tese a gente quer a mesma coisa, a vitória aqui do Braga contra o Áustria Viena, tá? E para finalizar essa sessão, né, tão grande de jogos aqui, um over 2,5 no Shamrock contra o Cubs, certo? Então acredito que nós vamos ter aqui mais do que 2 gols na partida. Um 0-1, 0-2 no LDU e Mirassol, um jogo que é a volta da Libertadores. Mirassol venceu o primeiro jogo, empatou o primeiro jogo em casa por 1-1, tá? E agora a LDU do querido Davidson, né? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o Davidson está na LDU. Pela Libertadores, 19 horas, LDU e Mirassol. LDU leva vantagem aqui. Mirassol vai tentar aí essa classificação. E no Athletic Club contra o CRB, um jogo para under 2,5, tá bom? Então, essas são as indicações aqui. É bastante coisa, é bastante jogo, tá? Alguns jogos desses estão na nossa alavancagem free, tá? Então sim, nós temos uma alavancagem que está acontecendo no nosso grupo free do Telegram. Basta acessar aqui na descrição, você pode participar, né? Ontem eu fiz uma pesquisa no grupo e eu vi que 40%, né, das pessoas, de quem votou, está participando e está tendo um resultado parecido com o nosso, tá? Então é muito bom ouvir isso, tá? Mas 40%, sim, 40%, alguns não estão participando, né? E eu vejo que tem pessoas que estão acompanhando e estão conseguindo ter o mesmo resultado, então isso é muito bom, porque o resultado está muito bom, tá? Já estamos com 40% da banca da primeira etapa, tá? Então isso é um ótimo resultado, tá bom, pessoal? Então essas são as indicações nossas para essa quinta-feira, que precede um fim de semana aí cheio de jogos. Vai voltar a Premier League nesse final de semana e vai ser muito legal, né? Ter o início aí de competições tão importantes aí como a Premier League, como a Série A da Itália, como a La Liga, que já voltou, mas já se intensifica nesse fim de semana. Então vai ser muito legal um final de semana de trade para nós. Então é isso, pessoal. Eu volto amanhã de manhã, na sexta-feira, para contar para você como que foi aqui as nossas indicações do Além da Odd. Eu repito aqui no final do vídeo, você que ficou até o final aqui do vídeo, né, já demonstra que tem um certo interesse, né? Então, mostrar para você que as indicações que a gente faz aqui são pra gente ter uma métrica, pra gente ter ali uma situação, né, tá tendo um resultado, tá? Mas se você leva pro live, se você julga-se um trader assim como eu, selecione os melhores jogos e vá pro jogo, opere, entenda a estratégia. Cristian, mas eu não sei o que é 0-1, 0-2, eu não entendo. Então, cara, procura, tem vídeo aqui no YouTube, né? Se dedica, estuda, nós temos material gratuito, não é só material pago. Tem muita coisa gratuita aqui no nosso canal, então procura saber, tá? O vídeo em destaque que nós temos no nosso canal aqui é do 0-1, tá? Então eu ensino como que é o 0-1. Um vídeo aí de quase 1 hora, só falando sobre o 0-1. Então pesquisa, tá? Estuda, com certeza você vai evoluir, tá bom? Tamo junto, até amanhã, espero vocês.